Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler a última parte do versículo 26. Atos 11, versículo 26, na última parte, que diz assim: E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Oh glorioso Deus, obrigado, Senhor, porque o Evangelho foi também pregado em terras brasileiras, também aqui na Bahia, Salvador, e nós ouvimos e pela fé cremos e recebemos a Ti como único e suficiente Salvador. Aleluia, Senhor, graças Te damos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Agora somos cristãos. Vamos entender mais um pouco sobre o significado de ser um cristão. Os discípulos chamados de cristãos, não como hoje de costume é chamado, mas ali em Antioquia, pela primeira vez esta palavra aconteceu, porque eles foram chamados, porque eles seguiam um homem cujo nome era Cristo, e porque eles eram seguidores de Cristo, assim aqueles que observavam esse grupo apelidou-os, dizendo: ali vai os cristãos, porque eles seguiam a Cristo. A palavra cristão só ocorre 3 vezes na Bíblia. Aqui onde nós lemos, Atos 11, 26, também no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, do mesmo livro, lá no versículo 28, diz assim: E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Aqui está também onde aparece a palavra cristão. E perto do fim da Bíblia, lá em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: mas se padece, se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Tá, então 3 vezes aí que aparece a palavra cristão. Então originalmente é isto, significava um seguidor, um servo de Cristo. Hoje tornou-se um termo geral. Hoje falar, o Brasil é um país cristão. Muitos que estão pelas ruas perguntar e fazer-se uma enquete: você, que é sua religião? Eu sou cristão. Aí veio o IBGE, aí faz a sua estatística, e aí conta, o Brasil agora tem tantos cristãos. Mas a verdade é que muitos são apenas nominais. O que é ser nominal? É dizer que é, mas na prática não tem nada a ver. Como assim também existem igrejas que têm a placa assim, Igreja Batista não sei das quantas, mas não tem nada a ver com a tradição batista, nada a ver. Totalmente seria mais sincero e honesto trocar a placa da sua igreja e colocar outro nome, mas não batista. Assim também muitos se dizem serem cristãos, mas a sua vida não condiz com aquilo que se fala.
Hoje, mesmo no país, a gente vê muito sincretismo. Pessoas que, ao mesmo tempo, estão em igrejas ditas cristãs, mas estão ali consultando vai ali no espiritismo, vai ali no terreiro de candomblé, vai ali ler a mão e outras coisas mais, né? E aí se pergunta: você é cristão? Sou. Você crê em Jesus? Claro. Tudo que eu peço a Ele, Ele me atende. Agora, será que isto mesmo é verdade? É isso que a gente precisa entender. Nós que somos cristãos e queremos continuar sendo cristão, ou crente no Senhor Jesus Cristo, então esse termo ele tem que nos fazer lembrar de algumas coisas muito importantes para a nossa vida. O crente pergunta: por que você é cristão? Qual é a razão de você seguir o Evangelho? Aí vamos ver aqui Romanos, capítulo 3 de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O cristão, ele entende que ele é salvo pela graça do Senhor, que é um favor que nós não merecemos. O cristão entende que se Jesus não nos amasse primeiro, não tinha solução. O cristão entende que pelos próprios méritos não há solução. Só Jesus Cristo é quem pode salvar. O cristão sabe muito bem que aquele que é o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, aquele que é considerado o redentor dos cristãos. Não há um outro nome, não há ninguém, é só Jesus. A adoração que o cristão presta é a Cristo o Senhor. Se alguém diz ser cristão e está adorando outro Deus ou outra coisa, deve rever os seus conceitos e se converter a Jesus Cristo e recebê-lo como único e suficiente Salvador da sua alma. Então está aqui dito em Romanos 3, 24, que nós somos justificados gratuitamente. A salvação é pela graça, mas não foi de graça, custou um preço muito caro. O sangue de Jesus foi o preço pago pelas nossas almas, digamos, graças a Deus, aleluia. Segunda coisa que nós devemos lembrar e entender muito bem, no mesmo livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 38 e 39, assim escrito está: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que é que a gente tem que lembrar e não esquecer jamais? Que nos liga a Cristo, nos prende ao Senhor, esse profundo relacionamento que nós temos com a pessoa bendita do nosso Salvador,
Jesus Cristo. Nós somos crentes em Cristo Jesus, devotos dos santos, Ele é o nosso Rei, é o nosso Salvador. Então nós não podemos esquecer que entre nós e o Senhor deve existir um profundo relacionamento. Ele está em nossas vidas. João 12 diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então agora é diferente, somos do Senhor Jesus, e estamos compromissados com Ele, porque Ele nos libertou, nos salvou, nos justificou. Então Ele é o nosso Redentor, e por causa da sua ação, a sua iniciativa de amor, nós respondemos com o coração cordial, dizendo: obrigado, Senhor, graças a Deus por este amor. Eu também te amo, Jesus, eu te adoro, eu te agradeço, Senhor. E esse relacionamento não é somente no dia de festa, no dia de algum rito, alguma cerimônia, na sexta-feira santa ou nos chamados dias santos. Esse relacionamento, ele deve ser todos os dias, mantido hoje, amanhã, depois da manhã, até a eternidade. Isso não vai parar. E graças a Deus por isso, porque a nossa amizade maior é com Jesus, é o nosso melhor amigo. Não há ninguém, não há melhor amigo além de Jesus. Diz o hino do cantor, né? Não há ninguém, aleluia, não nenhum amigo é igual a Cristo. Então esse relacionamento a gente deve, como um jardim, estar regando, todo dia, ao acordar, aleluia. A gente deve estar sempre, a primeiro contato, a primeira conversa, a gente deve lidar, não é com celular, não é com telefone, não é com ninguém, é com Jesus. Abriu os olhos, acordou, obrigado, Senhor. Lembra que Jesus nos manteve, nos guardou a noite inteira. Ele é o guarda fiel de Israel que não dorme. Graças a Deus, Senhor, aleluia. Vai sair, Senhor, me guia. Voltou para casa, graças a Deus. Sentou na mesa para fazer refeição. Obrigado, Senhor, por este pão de cada dia. Continuou a fazer as coisas. Quando chega o fim do dia, obrigado, Senhor, agora eu vou dormir e vou descansar. Dá-me um sono tranquilo e reparador. É assim que o cristão, ele vive. Se o cristão vive de outra maneira, aí fica estranho realmente confirmar se esta pessoa é de Cristo, porque quem é de Jesus não quer se separar dele em momento algum. De manhã, de tarde, de noite, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de quem? De Deus, aleluia. É assim que o crente, o cristão, ele deve viver, aleluia. Então, primeiro, devemos lembrar o nosso Redentor, o nome dele. Qual é o nome do nosso Redentor? É Jesus. E devemos ter um profundamente relacionamento, aleluia, com ele, sempre cultivar isso. Terceiro, vamos ver aqui em Romanos 5:1, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus. E aqui devemos entender que o nosso pensamento é esta lembrança de que o recebemos como não somente o nosso Salvador, mas acima de tudo como Senhor, aleluia. Se Ele é o nosso Senhor, como está assim o Senhor perguntando: se eu sou Senhor, onde está a minha honra?
Porque me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Há não poucos, mas muitos crentes, né, que dizem: eu sou cristão, mas desobedece a Cristo diariamente, e por causa disso se atrapalha, se embaraça com as próprias mãos, as próprias ideias, murmura, se queixa de muita coisa, porque não obedece. Há um ditado popular para a criança teimosa, que diz assim, que menino desobediente até os pau bate. Você já ouviu falar? Menino desobediente até os pau bate, ou seja, vive desobedecendo, fica fazendo traquinagem, daqui a pouco chega chorando: o que foi, menino, o que foi? Eu caí, eu me machuquei. Por que aconteceu isso? Desobedeceu, não ouviu o conselho. Mas aqui devemos então entender isto, aleluia, sendo pois justificado, foi o Senhor que fez isso, aleluia, o nosso advogado. Temos agora paz com Deus, não somos inimigos de Deus, não estamos agora debaixo da ira da condenação eterna. Temos paz com Deus. Esta amizade nós devemos cultivar, aleluia, sempre, por nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, aleluia, devemos obediência. O cristão, ele obedece a Jesus. Então esse pensamento, né, este entendimento devemos guardar no coração. Olha, eu recebi a Jesus Cristo não apenas como meu único e suficiente Salvador, mas também como meu Senhor, aquele que manda em mim e me governa. Eu não vivo para me agradar a mim mesmo, mas para agradar a Jesus, meu Senhor, que me salvou, me libertou. Aleluia. Ao sair daqui, pensemos, esta ideia, este planejamento que eu vou fazer é para a glória do meu Senhor, ou isso é para o meu egoísmo? Porque muitos se consideram cristão, mas agora quem é o Senhor da sua vida? O seu egoísmo, a sua própria vontade. E Jesus diz assim: quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, eu não sou senhor dele, como muitas vezes o Senhor diz: eu nunca vos conheci. Por quê? Não obedece, não se sujeita, não se humilha debaixo da potente mão de Deus, não se deixa ser guiado, não se deixa ser ensinado, instruído pelo Espírito Santo. Então isso nós devemos compreender e não deixar que ninguém, nada, nenhuma circunstância tire esta compreensão que a gente tem, aleluia, recebido, sendo ensinado pelo Espírito Santo. O nosso Senhor é Jesus Cristo, é o único caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, ninguém, aleluia. E última coisa que nós devemos aqui, já que somos cristãos, que devemos entender também, está aqui em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 9 de Hebreus, capítulo 9, no seu versículo, não, capítulo 5, perdão, 5 de Hebreus, capítulo 5 de Hebreus, aleluia, versículo 9, que diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A causa da nossa salvação não foi alguma coisa que a gente fez como uma
ideia humana, foi o nosso braço, foi o nosso dinheiro, foi as nossas boas ações, as nossas boas intenções. A causa eterna da nossa salvação veio por intermédio daquele a quem nós obedecemos. Se nós obedecemos a Jesus, então a gente pode afirmar, a quem perguntar, qual é a causa da sua salvação? Jesus. Não é a igreja batista não, viu? Não é a igreja evangélica não. Isto é importante? É importante. Assim como é importante nossa identificação, quando nós nos fazemos representar diante da sociedade, nós apresentamos os nossos documentos, a identidade, o CPF, nós nos identificamos, quem é você? Aí a gente apresenta a carteira, ó. Aqui, ó, eu sou registrado, eu sou brasileiro, eu não sou clandestino. Aqui está o nome dos meus pais, está aqui o nome, meu nome registrado no cartório. Eu sou uma pessoa física, eu tenho um registro. Esta igreja também, pela justa razão, ela tem um registro, o CNPJ. Nós individualmente somos CPF, mas juntos aqui temos um aquele CNPJ, que é o registro de pessoa jurídica. Isso deve ser assim, e deve ser respeitado e considerado. Mas isto aí não vai nos dar acesso ao céu pelo simples fato de dizer, eu pertenço, eu sou membro de uma igreja. Isto é bom, muito louvável, positivo, mas achar que absolutamente por causa disso é salvo, aí já está negando a fé, porque a causa da nossa salvação é Jesus. Ah, pastor, não precisa estar repetindo, não é? E não é que tem muita gente que já ouviu N vezes esta verdade e agora não confessa mais que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador. Por quê? Porque não procurou viver obediente como um cristão. Se vivesse como um cristão, nada iria separar do amor de Deus. Isto é o significado, como nós dizemos aqui, vestir a camisa, né? Você realmente ser participante. Não adianta dizer, eu sou, como a Bíblia diz, pelos frutos o conhecereis. Como é que a gente pode dizer que é alguma coisa se não participa? Se não se interessa? Todos nós aqui, se nos for perguntado, você é de que família? Aí a gente diz assim, eu sou da família dos Almeida. O irmão é da família, qual é o seu sobrenome? Santos. Eu sou da família Santos. Por que o irmão diz isso? Porque pode chegar lá e comprovar que a família dele é Santos. Ele dorme lá. Ele vive com eles, ele trata dos assuntos da família. É a família Santos, é a família dos Almeida, a família dos Bittencourt, a família dos Souza. A pessoa que convive, convive, está junto e é reconhecido como tal, porque faz parte desta família. Aleluia. Assim é o cristão. Ele vive no aprisco do Senhor. O mestre dele é Jesus. O livro dele, o mais importante, é a Bíblia Sagrada. Esse cristão, não se pode dizer assim dele, ele não sabe nada de oração? Não sabe nada, não, ele sabe, porque o cristão, o costume dele é orar, é congregar, é cultuar, é cantar louvores ao Senhor, aleluia, é estar assim mantendo esse contato com o Salvador. Então ele é um cristão, e esta identificação, ela é notável para o mundo inteiro. Por onde nós passarmos, todo mundo vai nos reconhecer. Não precisa ter o nome na testa, nem carregar uma Bíblia enorme para dizer, eu sou cristão. A sua maneira de falar, a sua maneira de viver, o seu testemunho,
fala mais do que 1000 palavras. E assim seremos reconhecidos. Portanto, aqui está então algumas coisas de suma importância para a nossa vida de cristão. Primeiro, nosso Redentor não é outro nome, é Jesus. E se nós somos de Jesus, devemos cultivar, manter este profundo relacionamento entre nós e Cristo. Aleluia! O pensamento que nós devemos ter na vida, aleluia, que nós o recebemos como nosso Senhor, e quem manda na nossa vontade é Ele que nos salvou. A Bíblia diz: não sabeis que não sois de vós mesmo? Claro, se Ele pagou o preço, é dele. Tudo que nós temos, na verdade, é do Senhor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E a causa da nossa salvação é Jesus Cristo. Aleluia. Isso aí eu já sei de cor. Muitas vidas, pessoas sabem de cor e hoje estão no mundo, porque não viveram como cristãos. Então, assim, reivindicar o nome de cristão, que significado tem? Que Jesus Cristo e a sua palavra revelada nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, é a autoridade suprema, maior, e a única fonte, a Bíblia Sagrada, de esperança futura. Não é livro de autoajuda, não é aqui um livro qualquer, mas como está aqui escrito no livro de Colossenses, podemos verificar aí no livro de Colossenses o que é que está revelado, registrado, para que a gente jamais venha se desviar, venha entender de outra maneira. Não, a minha lâmpada, a minha luz é a palavra do Senhor, e está então assim registrado em Colossenses 1, capítulo 1, versículos 5 e 27, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E pulando para o versículo 27, está assim dito: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Queremos verdadeiramente ser um discípulo de Cristo, ser chamado de cristão, levar esta honra até o fim e ser fiel a Ele. Aleluia. Como é que está o nosso relacionamento com este Senhor das nossas vidas, que tanto nos amou ao ponto de dar a sua própria vida, para que hoje fôssemos chamados de cristãos?